Você chegou. Respire. Esse é o espaço entre as histórias e você. Histórias antigas têm poder. Elas não são entretenimento, elas são mapas. Elas mostram como chegamos onde estamos e elas nos apontam o caminho para onde queremos ir. A história de hoje vem das Ilhas Britânicas, da Irlanda, da terra onde o vento atlântico bate nas falésias, onde os rios nascem nas montanhas e descem até o mar, onde poços sagrados apontam na terra como dons de outro mundo. Ela é um fragmento de uma cosmologia muito antiga, uma visão de mundo enraizada na terra, no mar, no céu, uma visão que não separa o humano da natureza, mas entende que nós estamos completamente entrelaçados nas culturas humanas, animais e vegetais nas quais pertencemos. Nessa cosmologia, mulheres importavam. A terra era sagrada e havia um contrato entre as pessoas e o planeta. Você cuida dela e ela cuida de você. Mas algo aconteceu. Esse contrato foi quebrado. E esta história nos conta exatamente o que acontece quando um contrato sagrado é quebrado. Ela fala de vozes que foram silenciadas, do preço que a terra paga quando nós paramos de ouvir, das consequências de tomar sem pedir, de violar sem pensar, de esquecer que nós estamos em relação, não em controle. Mas ela também fala de certa forma de esperança, porque as vozes não foram destruídas. Elas se retiraram. E o que se retira pode voltar, né? O nome da história é A Perda das Vozes das Nascentes. Essa história vem de um manuscrito medieval do século XII, Perceval Leconte du Grau, escrito por Chrétien de Troyes. Mas dentro desse manuscrito há um fragmento mais antigo, um conto curto e estranho, chamado A Elucidação. Foi um conto esquecido por séculos até que a Sharon Black o encontrou. A Sharon Black, ela é uma psicóloga e mitologista que se dedica a recuperar as histórias antigas do feminino nas terras celtas. Histórias de mulheres que eram guardiãs da terra, que detinham a autoridade espiritual, que cuidavam dos poços sagrados, mulheres que foram apagadas ao longo dos séculos. E ela encontrou este conto enquanto ela pesquisava poços sagrados, lugares de peregrinação, de cura, ritual das nações celtas. Esses poços, eles eram considerados portais para o outro mundo, e as suas águas vinham das profundezas da terra. Os poços, eles eram cuidados por mulheres, que, nas histórias mais antigas, ofereciam a água da vida para quem passasse. Mulheres que eram as vozes dos poços. Mas o que acontece quando essas vozes são silenciadas? O que acontece quando o contrato sagrado entre as pessoas e a terra é quebrado? Este é o conto A Elucidação, que a Sharon Black traduziu e recontou no seu livro If Women Rose Rooted, que numa tradução livre seria algo como Se Mulheres Crescessem Enraizadas. A versão que eu vou contar, ela é baseada nas palavras dela, numa tradução livre. Então, por isso haverá alguns momentos, alguns trechos da minha narração que vai acontecer na primeira voz. É a voz dela, traduzida por mim. Mas antes da gente começar, antes de eu começar a contar essa história fala de violência sexual. Não de forma gráfica ou detalhada, mas o tema está presente ali. Então, se você precisa pausar ou pular esta parte, está tudo bem. É importante que você cuide de você. Vamos para a nossa história? Você conhece o Tamar? O grande rio que outrora separava a Cornualha do resto do mundo? Até que eles construíram uma grande ponte e aí permitiram a entrada dos outros. Você conhece a história do Tamar? A história da ninfa das águas?
Tamara, que foi transformada pelo pai num riacho e aí depois cresceu até se tornar um rio poderoso. Eu estava procurando a fonte do grande Tamar um dia. E aí eu estava andando entre os salgueiros, perto de Woolly Barrows, quando, pelo canto dos meus olhos, eu vi uma garça cinza parada naquelas águas pantanosas de onde a gente sabe que o rio nasce. Pelo menos eu pensei que era uma garça cinza. Só que quando eu olhei para ela assim de novo, no lugar que eu pensava que tinha uma garça, estava uma velha alta, magra, toda vestida de cinza, com os cabelos brancos e desgrenhados. Eu imaginei inicialmente que ela não tinha me visto, mas de repente ela virou a cabeça e começou a conversar comigo. Imagino que você não se lembre. Ela disse assim, sem mais nem menos, que uma vez o tribunal do rei pescador podia ser encontrado às margens do Tamar. Eu fiquei surpresa, mas eu consegui responder educadamente que eu nunca tinha ouvido tal história. E ela riu, sabe, um som curioso, assim, parecia quase um grito, mais um grito do que uma risada, para te falar bem a verdade. Não é uma história, menina, disse ela, no reino de Logres, pois era assim que essa terra se chamava naqueles dias. Havia todas as riquezas do mundo e todas vinham do tribunal do rei pescador. Ouro, prata, peles esplêndidas, alimentos nutritivos e tecidos belamente tecidos. O povo não carecia de saúde, nem de conforto, nem de beleza. Mas mais do que isso, do tribunal do rei pescador vinham falcões e merlins, açores e esparvaeiros, lobos e texugos e raposas, todas as belas criaturas selvagens desta terra. Naqueles dias, quando o tribunal do rei ainda podia ser encontrado, havia tal abundância de riquezas por toda essa terra. Todos ficavam maravilhados. Eu não sei bem como é que aconteceu, porque eu não vi. Mas ela se moveu e, de repente, ela estava muito pertinho de mim, assim, tão perto que o rosto dela estava a centímetros do meu. E aí os seus olhos, eles eram negros e brilhantes como poças de piche, e eu me senti vertiginosamente estranha, como se eu estivesse sendo atraída por eles. Não é mais assim, não é? Eu meio desconcertada, eu simplesmente balancei a cabeça para ela. E você quer saber o que aconteceu? Eu acenei, claro. Eu sempre gostei de uma boa história. Bem, então eu vou te contar o que aconteceu. Mas você não vai gostar. Ela soltou aquele riso estranho de novo. Ela inclinou a cabeça para o céu, fechou os olhos, ergueu seus braços ossudos, como se para chamar o céu como testemunha, e depois de um suspiro, ela abaixou os braços e começou a contar a história para mim. Nos velhos tempos, como eu estava dizendo, o reino de Logres era belo e rico, e a terra oferecia nutrição para todos, porque ela era devidamente cuidada, devidamente cultivada. É um contrato, entende? Entre as pessoas e a terra. Você cuida dela e ela cuida de você. A fonte da vida do reino, o sangue vital que corre por suas veias, era a água sagrada dos poços que brotava das profundezas potentes do outro mundo. Os poços eram cuidados por donzelas, e essas eram as donzelas, as vozes dos poços. E assim elas serviam. Se um viajante em necessidade passasse pelo poço naquele tempo, uma donzela do poço aparecia. E se ele pedisse razoavelmente,
oferecia para ele a comida de que ele mais gostava, um gole da água do poço no seu cálice dourado. E este presente era dado para todos, livremente, dado no espírito de serviço à terra. Mas então, chegou um rei na terra que não valorizava os antigos costumes e nem compreendia o seu contrato com a terra e os deveres de hospitalidade que vão em ambas as direções. O nome deste rei era Amangon. E aí a velha mulher, ela fez uma pausa e ela estremeceu quando ela disse o nome dele. E eu juro para você que um tremor passou pelo chão sob os nossos pés, como se a própria terra também estremecesse ao ouvir o nome dele em voz alta. Como rei, era o seu dever proteger a terra e aqueles que nela viviam. Era seu dever cuidar dela e garantir que tudo estivesse em bom estado, pois este é o contrato sagrado que mantém o equilíbrio do mundo. Era seu dever manter as donzelas dos poços seguras, pois elas eram as vozes dos poços, e sem os poços, a terra perderia o seu coração. Mas Amangon não era muito homem. Não era muito homem para cumprir os seus deveres, e chegou um dia que ele quebrou a fé. Naquele dia, uma donzela do poço, ao vê-lo passar, ofereceu-lhe comida e água, como era o costume. Após beber a água, comer a comida, Amangon arrancou o vestido branco dela e jogou ele por sobre o muro de pedra que cercava aquele poço e a violentou, enquanto seus homens a observavam. Nessa hora, lágrimas começaram a correr no rosto da velha. Você consegue imaginar? Consegue imaginar, menina? Uma donzela dos poços sagrados? Consegue imaginar como a própria terra deve ter gritado de horror? Como as águas dos poços devem ter parado no meio do fluxo e recuado diante desse mal que foi imposto à terra? Mas não parou por aí. Após essa violação, Amangon roubou o vaso dourado da donzela do poço e guardou ele para si mesmo, embora não tenha ficado com ele, porque o cálice da donzela do poço não poderia passar para as mãos como a dele. Então ele levou a donzela consigo e a fez servi-lo. Então, vendo o que o rei havia feito e seguindo o seu exemplo, por todo o país os seus homens começaram a violentar as outras donzelas dos poços. Assim as donzelas não saíam mais dos poços e se afastaram completamente da terra. E foi assim que o povo de Logres perdeu as vozes dos poços e os serviços dos poços cessaram. E foi assim que a terra se tornou um deserto. As folhas das árvores murcharam e morreram. As plantas secaram. Os campos e prados tornaram-se marrons e a terra ficou estéril e queimada. As águas da terra diminuíram, os rios secaram e ninguém conseguia encontrar o tribunal encantado do rei pescador que outrora fizera a terra brilhar com seus tesouros. E aí ela me olhou, longa e intensamente. Você acha que isso foi há muito tempo, menina? Se é que realmente aconteceu. Você acha que a terra voltou a ficar verde e que o grande Itamar flui forte e verdadeiro? Que nós não vivemos ainda no deserto? Você viu as grandes cicatrizes que os homens fizeram na face da terra?
Você viu as massas famintas nas terras queimadas e os corações famintos no meio da riqueza das cidades? Você acha que não existem homens como Amangon? Eu não conseguia nem responder, porque eu sabia que ela dizia a verdade. O verde voltou lentamente. Ela sussurrou, mas não no coração. O coração da terra ainda permanece um deserto porque as vozes dos poços foram perdidas e as donzelas e seus cálices se foram e com eles passaram as riquezas do tribunal do grande rei pescador. E com isso a velha mulher ela se calou e começou a se afastar de mim, olhando de volta para o pântano de onde brotava o grande Tamar. Eu fiquei com ela ali por um tempo. Então eu me virei e comecei a descer a colina. Depois de um momento eu olhei para trás, mas tudo o que eu vi foi uma grande garça cinza, parada, em uma perna, perfeitamente imóvel. A Sharon Black escreve que ela nunca conseguiu dizer as palavras "as vozes dos poços foram perdidas" sem que a voz dela falhasse, e que raramente ela contou essa história para uma mulher que não tenha chorado. As paralelas, as similaridades, elas são tão claras. Por séculos suprimimos aquelas qualidades percebidas como femininas. Sonhar, criatividade, abertura, nutrição, comunidade, sabedoria que foi erradicada e levada para o subterrâneo. E não é por acaso que essa supressão do feminino acompanhou a destruição de ecossistemas naturais. Desvalorizar o feminino e destruir a terra são dois movimentos do mesmo gesto. Agora é importante a gente dizer que quando nós estamos falando de feminino e de masculino nesta história, nós não estamos falando necessariamente de homens e mulheres. Esse é um trabalho simbólico, alegórico, que nos convida a ir além da limitada literalidade nesse contexto de mitos, contos e histórias. Nós estamos falando de qualidades, de energias, de formas de estar no mundo. O rei Amangon aqui não é os homens. O rei Amangon aqui é uma atitude. A atitude de tomar sem pedir, de violar sem considerar, de silenciar sem ouvir. E essa atitude ela não é uma questão de homem versus mulheres. Ela pode viver em qualquer um de nós. Homens podem carregar o feminino, mulheres podem perpetuar o patriarcado. A questão não é o gênero, a questão é qual contrato você está honrando. Esta história fala de um contrato sagrado. A terra oferece abundância, água, comida, beleza, vida, e em troca nós a respeitamos. Então eu vou deixar para você duas perguntas. Que voz você está silenciando? E o que você precisa parar de fazer para que as vozes voltem? Essa foi a nossa história. As vozes se retiraram, mas eu gosto de acreditar e eu preciso acreditar que elas estão esperando que paremos de violar, que comecemos a ouvir, que honremos o contrato. Você pode ser uma voz dos poços. Não precisa cuidar de um poço literal, mas você pode oferecer o que nutre, você pode escolher reciprocidade, você pode dizer não ao que viola. As vozes, quando voltam, elas escolhem alguém para falar. E esse alguém pode ser você. Até a nossa próxima história.